Galera, hoje o site A Ilha do Metal recebe Barão Vermelho na pessoa que a gente pediu, o guitarrista Fernando Magalhães. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo à nossa ilha. Muito obrigado, uma honra estar aqui na ilha. Muito legal. Primeiro vamos falar um pouquinho de tudo, porque eu estava Uhum, lendo que a tua origem foi no punk rock, com o Carioca 402. E uhum. você saiu do punk e foi pro Barão Vermelho, basicamente. Claro que teve uma banda ali. Como foi isso? Eu sou filho do punk, assim, porque eu sou de 64, né? Na verdade, assim, quem eu peguei o punk em 77, 78, assim, eu tinha 13, 14 anos, né? Meu irmão pegou bem, porque ele é de 56, ele tem mais ou menos a idade sei lá, do John Lydon, do Steve Jones, da galera ali do Damned, do Red Scabs, é mais ou menos, né, do Clash, é mais ou menos essa idade, assim, né? É aquele Born in the 50s, né, do Sting, né? Uhum. Mas eu peguei isso em cheio, assim, e aquilo, eu sempre, como eu tenho dois irmãos, todos dos dois roqueiros e uma irmã roqueira também, então, assim, foi meio que foi passado por osmose assim o rock and roll para mim, né? Desde criança, né? Eu comecei a Uhum. tocar cedo com esse meu irmão que eu falei que nasceu no meio da década de 50. Ele me ensinou enfim, para responder a tua pergunta, assim, eu curti muito o punk ali, o early punk, né? Aquela coisa do Sex Pistols, do Clash. Então, assim, quando eu fui tocar com o Barão, que eu fui chamado em 85, eu ainda estava ouvindo muito essas coisas, né? E claro que eu ouvi um AC/DC, eu ouvi um Aerosmith, eu sempre gostei muito de rock and roll, hard rock, assim. E quando eu conheci o Frejá é um cara que tem muito conhecimento de música, ele conhece muita coisa, né? Eu ouvia Clash também, mas ele não estava tão ligado ao punk como eu estava, né? E eu acho que eu levei uns elementozinhos assim de algumas coisas, né? Mais de punk rock assim para o Barão, assim, de leve, mas levei um pouquinho assim. E como aquela piada, pode dizer que você também foi um dos traidores do movimento punk no Brasil, porque você foi pro pop, vamos falar assim. Você sabe que outro dia eu vi uma entrevista do Joe Strummer, né? Porque o Clash é uma banda que transcendeu assim, né? Uhum. Já veio com o London Calling, depois veio o Sandinista. Cara, ele dizia que na Inglaterra tinha uma punk policy, né? Tinha uma polícia punk, assim, né? Que te chamava de traidor, não sei o quê, né? Que você não era, né? Tipo Aham. Stiff Little Finger, né? Aquelas bandas mais, né? Sei lá, Slaughter the Dogs. Pô, eu conheci aquela banda toda, adoro. Mas é porque, na verdade, o meu começo mesmo foi muito. Eu sou muito Stones. Eu sou um cara Hum. Stones, assim. Meu negócio foi muitos Stones, assim, que me abriu assim o lance para música, para querer tocar guitarra, entendeu? E foi um pouco antes do punk, assim. Foi tipo 75, bem garoto mesmo, 10 Uhum. anos, 11 anos, né? Então eu acho que eu saí, voltei e fui de novo, né? Então, assim, eu traí, mas não traí muito, né? Agora sim, você está completando junto com o Barão, claro que você não foi dos fundadores, mas você, quando você entrou no Barão, e hoje você viu o Barão completando 40 anos e você é uma peça fundamental dentro do Barão Vermelho, dentro do Barão Obrigado. Vermelho, principalmente por tudo isso que você já falou da tua aula, pelo que você trouxe. Qual que é o Uhum, sentimento, cara, de você chegar, você tá com um conjunto, pô, ele tá completando 40 anos, que na verdade, que tudo que você faz para celebrar essa data, você tem que lembrar no passado, lembrar, vamos falar assim, alguns músicos que não estão mais na banda, até o Cazuza que nem está mais entre nós, mas uhum. respeitar o legado e fazer uma homenagem. Como que é isso, cara, você estar numa banda de 40 anos? É emocionante, assim, eu acho que a palavra seria essa, assim, porque eu adoro o Barão, entendeu? É claro que eu sou suspeito para falar, né, assim, mas eu adoro, eu gosto muito do repertório, e eu tô, como eu falei, desde 85, são 37 anos, se eu não me engano, se eu fiz a conta certa, não como integrante da banda, mas como músico, e depois integrante, e agora como realmente integrante mesmo, assim, enfim. Eu me sinto assim muito lisonjeado de ter participado disso tudo, entendeu? De ter ajudado de alguma forma a construir esse repertório, um repertório que as pessoas gostam muito, acho que tem muito respeito pelo Barão, acho que tem muita gente que às vezes nem
curte tanto o som do Barão, mas tem um respeito muito grande, né? Às vezes, outro dia eu peguei até um motorista de Uber, eu moro aqui em Teresópolis, ele falou: não, cara, eu sou metal, mas, pô, Barão é maneiro, não sei o quê, tipo, entendeu? Esse tipo de comentário, assim, né? Mesmo a gente estava conversando antes sobre Edu Falaschi, ele falou, cara, eu adoro vocês, entendeu? Um cara que tem uma outra, né, outra concepção, né? O rock and roll é uma grande Sim, árvore com vários galhos, né? sim. Então, assim, e eu me sinto assim lisonjeado, muito feliz, assim, muito bacana a gente ter passado por todas essas décadas aí, como você mesmo falou, com várias perdas e várias mudanças, e o Barão tem uma coisa muito interessante que o Guto fala que eu acho bacana, assim, o Barão enche o saco da cara dele antes do público. Então, assim, a gente está sempre querendo ir para frente, entendeu? O Maurício é um cara que ouve muita coisa nova, de tudo quanto é tipo de música. O Suricato trouxe isso também, coisas novas. O Guto também é ligado, eu também sou ligado em bandas novas. Fico, né? Nesse momento, acho que está até um pouco difícil você ver tanta banda nova, porque é tanta banda no Spotify que você fica, né? Tá tipo Netflix, né? Você não sabe Sim. nem o que assistir, porque é tanta, Então, né? Mas é sempre refrescante, assim. Eu acho que a gente tem que botar para frente mesmo. E esse é o sentimento, assim, de frescor e, ao mesmo tempo feliz por tudo que fez, né? agora eu vou te lembrar uma época que vamos falar assim, agora com a carreira do Barão é fácil perguntar, Uhum. tá? Você entrou numa época que o Barão não estava em alta. Vamos falar assim, de certa forma o Barão estava. Eu vou falar decadência, mas por favor, você entende que estava num momento difícil, Não, tá? não, não. Estou entendendo perfeitamente. Porque eu até lembro que eu vi uma entrevista do Barão, porque sempre gostei, nós vamos falar depois sobre o set. Eu sempre gostei do set list do Barão em show. Para Uhum. mim sempre foi interessante. Mas eu lembro que você estava numa época ruim, que lembro que eu vi uma entrevista, não sei se foi o Frejá, se quem que deu a entrevista, que você estava numa época que vocês só tocavam em feira agropecuária, Uhum. basicamente quando vocês Uhum. entraram. E eu fiquei triste na época com essa entrevista, que só assistia show de rock em feira agropecuária. Então É, aquilo foi direto no meu estômago, né? É, e vocês ressurgiram disso, depois tem a próxima pergunta. Essa época, quando você entrou, o que que você achou que vamos falar assim, quando você entrou, que você falou, que você pensou assim, a gente tem que levar o Tubarão para seguir em frente, né? Você lembra dessa época? Como que foi? Como deve ser lembro. difícil para vocês na época? Porque era uma coisa tocar no Rock in Rio e depois estar tocando em feiras do interior, né? É claro que É. o Não impacto. só isso, como coretos em praça pública com 3 gatos pingados com guarda-chuva. Isso aconteceu, entendeu? Uhum, Não, realmente a saída do Cazuza foi uma coisa assim muito, muito. Qual seria a palavra assim? Difícil, vamos botar assim, né? Porque assim, engraçado, eu não notei nenhuma assim rejeição com o Frejá. Eu senti uma certa desconfiança de muita gente, uhum, entendeu? Então, assim, os contratantes se afastaram, né? A galera da gravadora ficou. Foi até muito bacana, porque o pessoal da Som Livre viraram para eles e falaram: cara, é melhor vocês irem para outro lugar, porque aqui está o Cazuza, vai ficar uma disputa de marketing. Lógico que tudo vai para o Cazuza, né? Era uma coisa óbvia, né? Assim, não uhum. precisa nem. E eles foram muito, muito bacanas até. E assim, eles ficaram muito preocupados. Para mim era tudo festa, eu estava começando. Né? Para mim, eu estava tocando uma banda grande, viajando com uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Tocando com equipamento mais legal e encarando públicos que eu nunca tinha visto assim, né? Eu era muito novo, eu tinha 21 anos, mas para eles foi duro, assim, porque realmente foi tipo assim. Cair mesmo o padrão de vida, caiu o padrão de conforto, que os caras estavam, imagina, né? Saíram do maior abandonado, Rock in Rio, né? Tava tudo para, né? Continuar daquele jeito para mais, né? E de Uhum. repente tudo desmorona assim, de repente, né? Tudo cai por água abaixo. Eles foram muito raçudos, cara. A verdade é essa, eles foram cascudos. O Frejá foi casca grossa, o Guto, o Maurício, o Dé, eles foram cascudos, assim. É o que eu posso só dizer, assim, Sim, que cara. eles realmente. Assim, e eles tinham muito bom relacionamento, entendeu? Então, assim, foram para a Warner, entendeu? O Liminha produziu o Rock Geral, que é o primeiro disco Uhum. na Warner, né? O primeiro, na verdade, sem o Cazuza foi Declare Guerra, mas já foi na Som Livre. Aí teve aquele problema que o LP saiu
com a primeira faixa pulando, umas coisas assim loucas, né, que, né, pode ser coincidência, eu acho até que de repente foi mesmo, não vejo assim uma coisa maldosa, mas assim, esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, e logo depois veio o carnaval, que aí nessa época o Maurício por acaso saiu da banda, né? Ele queria cantar, queria fazer umas coisas diferentes, e a gente fez um disco mais crunch, assim, entendeu? Com Pense Dance logo de cara, entendeu? Então aquilo foi. A retomada foi uma coisa muito bonita, assim, sabe? Foi A muito minha bonito. Fala, meu amor, não, fala, não, não, desculpa. a próxima pergunta é exatamente essa do carnaval mesmo, né, que, vamos falar Uhum, assim, o carnaval, para mim, é o disco mais impressionante em relação principalmente pela receptividade que vocês tiveram. Porque uhum, como você pega o primeiro single, Pense e Dance, tinha uma parte de violão, uma parte de guitarra elétrica, não tinha na época aquilo no Brasil, né? uhum, Vocês trouxeram uma sonoridade uhum. diferente na época. Eu te perguntar isso, como que foi para os ensaios? Foi um disco mais, eu vou falar assim, mais planejado, tipo, vamos falar assim, música mais ou menos, vocês nem pensavam em colocar. Para a composição, foi diferente, por exemplo, do rock em geral, você vê isso? Ah, foi diferente, sim. Porque o rock geral, assim, por exemplo, eu não participei, eu não posso falar nem muito porque eu não participei de Aham. ensaios para gravação do disco, da questão da composição. Agora, assim, a única coisa que eu posso dizer é que o Barão assim, a única coisa não, uma das coisas que eu posso dizer assim, o Barão é uma live band. O lance do Barão é live, entendeu? A Uhum. gente nunca foi essa coisa de grava disco, aí faz sucesso pra caraca e não sai pra em turnê, não vai não. A gente gosta de ir pra estrada. A gente gosta de tocar, gosta de ir lá tirar som de guitarra, ajudar o outro a tirar som de guitarra, o outro ajudar, não sei o que, bababá, a gente criar, pô, isso aqui não tá muito legal. Bem, enfim, ter um bom técnico de PA, boa equipe, sempre para trazer um espetáculo bacana, né? Que eu gosto de ver show e gosto de ver um showzão. Então, né, acho que você tem que partir dessa premissa, né? Mas assim, então, seguindo esse raciocínio da live band, o carnaval ele nada mais é do que o que a gente vinha fazendo ao vivo, só que os caras compondo criaram um repertório e fizemos aquilo, entendeu? Porque aquilo era o que a gente estava tocando, né? Sabe, o Frejá ele mudou um pouco o feeling de guitarra dele. Quando eu entrei, ele teve que criar uma coisa. Talvez naquela época, eu acho que até eu era mais hard rock do que eu sou hoje em dia, assim, mas eu vim muito hard, assim, entendeu? Eu vim tocando de Marshall e tudo era crunch era meio podreira, sabe? E ele veio junto e eu também peguei coisas que ele tinha e falando assim de guitarra, né? E é um disco que é aquilo mesmo, cara. É o que a gente estava sentindo naquele momento mesmo, né? E o processo dos ensaios foi maravilhoso. Os ensaios para o Carnaval foram maravilhosos. E o Carnaval ele é meio com o Barão ao vivo, né? Sim. O Barão ao vivo, logo, um ano depois, era aquilo que estava vindo, né? Uma pena que o Maurício tinha saído, que senão ele estaria ali junto também, entendeu? Mas logo depois ele voltou, né? Mas assim, era aquilo que estava vindo ao vivo, era aquilo que a gente estava fazendo na época, sabe? Até o Barão ao vivo é a consolidação de você ver aquilo realmente, Aham. aquilo rolava ao vivo, né? Então, que aliás é um disco que muita gente vem falar comigo, pô, adoro aquele disco para mim, não sei o quê. É Sim. aquele, o Carnaval e o Carne Crua, engraçado. Carne Crua também, as pessoas adoram. Assim, Carne Crua talvez seja o CD que mais veio para a gente autografar, que mais vem até hoje. Carne Crua, impressionante como as pessoas gostam. Mas uma coisa que eu quero falar também do Carnaval, que é o seguinte, eu acho que muito importante, sem desmerecer nenhum lugar ou capital ou estado no Brasil, São Paulo foi muito importante para o Barão nessa época. São Paulo é hard rock, né? Sim. Então, cara, a gente ia muito para São Paulo. Tanto que o show do ao vivo foi gravado no Dama Choque. Isso não é à toa, é porque ali realmente a gente estava. Ali estava tendo uma efervescência dessa formação do Barão muito grande. Os shows estavam sendo muito cheios, muito lotados e muita receptividade do público, né? Então, assim, casou as coisas ali. Então, assim, eu costumo.
particularmente, não digo que os outros, meus amigos digam a mesma coisa, mas eu acho que o estado de São Paulo foi muito importante, a capital foi muito importante para o Barão naquele momento, sabe? As rádios abraçaram. Eu me lembro que a gente fez um especial na Rádio 89, que outro dia a gente fez uma entrevista agora, há pouco tempo para 89, o cara falou daquele especial. Até o Guto ficou emocionado, porque, cara, a gente gravou num estúdio micro, tocando aquele repertório. Foi pré-Barão ao vivo, entre Carnaval e Barão ao vivo. É uma pancada, bicho, assim, um negócio de tocando aquilo. Tem que estar gravado lá no 89, maravilhoso, assim, muito bacana. Porra, que Deu para louco. responder? Deu para entender, assim? Não, lógico que deu. Mas e agora é uma coisa que é fácil falar porque foi um disco de sucesso, né? Separando para Uhum. pensar hoje, olhando para trás, para a época, o nome Carnaval para um disco de rock era ruim naquela época. Não, muito louco. Mas o Barão tem essa coisa meio lúdica, né, cara? Pegou o Sim. Chacal, aquela coisa toda. Cara, desculpa falando pra caramba assim, mas eu me lembro que nessa época tinha saído, acho que tinha saído o Cabeça de Dinossauro, os Titãs, e logo depois veio o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelos. E eu me lembro que o Fromer, que era o Uhum. falecido, querido, que Deus o tenha, ele adorava o carnaval. Ele adorava o carnaval. Sempre que ele me encontrava, ele falava, cara, eu não consigo tirar o carnaval da vitrola, né? Que Sim. era vinil. E eu falava, eu não consigo tirar o Jesus Não Tem Dente do País dos Banguelos, porque eu acho o Bicho de Jesus um dos discos mais, assim, que mais transformou realmente aquele sonoridade de rock brasileiro, para não dever nada a um disco gringo, entendeu? Sim. É um disco que tem um som, cara, tem uma pegada, o Jesus, né, eu acho. Eu acho que o Carnaval Eu também. também O tenho, Carnaval é também. mais cru, né? É mais cruzão, né? Sim. Mais crunch, assim, né? É, Maneiro. essa é a diferença que eu vou falar agora, falar dos shows do Barão. Eu lembro, Hum. a primeira vez que eu vi o Barão foi em Londrina, em 1997, quando vocês tocaram com Titãs Acústico, Raimundos Uhum. e vocês depois. Eu achei do caramba, eu achei um puta show, um puta show. 97 era o quê? O álbum, né? Era É, depois, a turnê do é, álbum, mais ou menos. é, É. não, é 97, 97. Então, o É, álbum é 96, 95 para 96. Eu acho que a gente só saiu por o Êxtase em 98. A é, gente ainda estava fazendo o álbum, eu acho. foi em setembro de 97. Eu achei um show animal, assim, Maneiro. animal. E depois vendo, porque assim, existe uma coisa muito, porque assim, vocês têm a melhor música para terminar um show. Assim, acho que poucas bandas podem falar que tem uma música que termina na vibe como Podia Nascer Feliz, assim, ó. Poucas É. bandas têm essa música, você pode, na hora que eu tocar, explode. É. Assim, né? E Não, isso, é impressionante mesmo, é pro dia aí Você sabe que nessa época, no começo dessa turnê, a gente abria o show com ela. Era muito doido. Acho que tocava no final de novo, se eu não me engano. Mas a gente abria com pro dia, cara, era um impacto, bicho, assim, porque pro dia é um negócio, cara, né? Realmente assim, realmente Frejá e o Cazuza fizeram um rock assim da pesada mesmo, né, cara? e existe uma coisa muito legal, porque tem alguns shows marcantes e vocês estão neles. Agora você vai falar um show que não é no caso do Barão, mas vocês tocaram Barão pra cacete, que foi que eu acho que a primeira vez, vou falar assim, o embrião do Call the Police, quando você tocou com o Andy Summers aqui em São Paulo, no Bourbon. Uhum. Que era Barão mais Polícia, né? Que o Rodrigo fez aquilo, né? É, é, Fez um show que eu tocava, depois o Andy, depois a gente tocava no, junto um no pouquinho. final, É. aquele show foi um dos shows mais impressionantes que eu assisti assim, eu assisti todos depois do Call the Police aqui. Aquele foi o melhor show que eu assisti, é um dos melhores shows da minha vida, porque era um lugar pequeno, uma puta atmosfera, e tipo, vocês sabem da importância que vocês têm no rock. E quem tava no palco, tipo, de um lugar pequeno, tinha quanto? Não tinha 200 pessoas, vai, 200, 300 pessoas Uhum, uhum. no local e uma vibe absurda, né? Foi bom mesmo. Aqueles shows foram muito, muito bons. Depois eu parei de tocar porque virou a coisa só ficou só Ou o não? Police mesmo, né? Uhum. Que o Andy é maravilhoso, né? Uma coisa não tem nem o que falar. Mas assim, realmente foi divertido aquilo ali. Foi Agora, interessante, assim. agora quando você pega assim no show, assim que você tem agora por 40 anos, pelo que eu entendi, vocês lançaram o acústico agora, pelo que eu entendi, vai ter um Uhum. EP de blues, né, e um EP de rock. E o que eu gostei mais foi que, para mim, na minha cabeça, tá que todos vão ser ao vivo, né? Não, é um show só. A gente só dividiu. É uma Ah, pancada. Bicho, agora vai começar a vir a pancadaria, porque o acústico saiu, né? Né? Agora vai começar só ladeira abaixo. Bicho. é É porque só rock and roll, é blues, é rock and roll, é tudo ali a gente tocando.
Porque uma coisa que eu acho muito louca, não perdeu que nem eu assisti o show com o Suricato também, aqui quando teve aqui no Tom Uhum, Brasil, uhum, acho que foi o primeiro show do Suricato aqui em São Paulo, eu posso estar errado. E tipo assim, é diferente, claro, o Suricato ao vivo do Frejá ao vivo, né? Tipo, uhum. o Frejá é mais rockão assim, talvez até pela bagagem, mas o Suricato é muito mais técnico, né? Do que o Frejá, assim, cantando tecnicamente, não que um é melhor que o outro, longe de falar alguma coisa Não, assim. claro, 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 claro. Os dois são fenomenais, assim. O Suri, a gente chama ele de Suri, carinhosamente. Ele é um cara que, engraçado, hoje em dia, a estética musical dele, vamos dizer assim, é uma coisa, é, eu diria que, cara, ele é um cara que ouve muita coisa. O ídolo dele era o Van Halen, pra você ter uma ideia, entendeu? Assim, na década de 90, sei lá. Então, assim, ele é um cara que toca guitarra daquele jeito, é uma loucura, toca violão daquele jeito, canta muito. Não estou aqui elogiando por elogiar, não, estou elogiando porque realmente eu acho isso. Eu acho ele Não, canta um muito. excelente guitarrista, maravilhoso, um intérprete, um cantor, um cara, bicho, e compositor. Acho tudo de bom, tudo maravilhoso. Realmente, um cara muito completo, muito preparado assim para tudo. E mas ele engraçado, ele não tem, ele talvez ele não puxe tanto para o hard rock a coisa, entendeu? Apesar dele gostar, curtir, Uhum. mas a gente, assim, porque o Barão, os gostos ali se mesclam, mas tem muita coisa. O Maurício gosta muito de coisas para frente. O Maurício gosta muito de Coldplay. Ele gosta muito daquele menino que era o cantor do Verve, que eu também gosto dessas coisas todas. Também, sabe, Maurício era muito ligado a rock progressivo, era muito ligado a Led Zeppelin. Ele sempre foi um Zepp fã, assim, U2. Então ele sempre teve essa coisa nova, entendeu? Quando ele que está produzindo, mixando, ele não fica querendo que fique soando muito estridente, hard rock, sabe? É uma mesclagem meio de rock and roll com uma coisa moderna, assim, sabe? Então, eu acho que essas coisas são legais, entendeu? Porque você vai meio que não descaracteriza o que você era, mas ao mesmo tempo você dá um cliquezinho, né? E eu acho que o Suri, ele é um pouco meio isso também, entendeu? Ele é um cara que sempre tenta trazer uma pitada mais nova, uma coisa mais nova. E eu acho que na voz também, e no instrumento, você não vê ele tocando que nem Van Halen, né? Mas ele toca Sim, daquele jeito, que é o ídolo dele, assim, sim. uma coisa, entendeu? Então, mas é muito interessante, assim, como artisticamente, na hora de criar, ele faz outra coisa, né? A gente, assim, o Viva é um disco que já mostra um pouco isso, Sim. né? Ele já mostra que ali é um disco bem diferente, eu acho um disco bem, bem diferente, assim. Ele tem ali o Barão no coração, mas ele tem umas pitadas, assim, de umas coisas, né? Para um disco que você está lançando com 37 anos de carreira, você ficar pensando em coisas, né? Como é que está o rock and roll hoje em dia, como é que as pessoas estão assimilando isso, entendeu? Porque a gente podia ser carnaval, né? Uhum. Mas a Sim. gente já fez o carnaval, podia ser carne crua, mas a gente já fez o carne crua. E o Barão sempre foi isso. O Peninha era um cara muito. Aquela coisa, vamos mudar, vamos fazer, entendeu? E sempre foi assim. Sempre foi assim. O Barão sempre foi uma característica. E é nesse ponto que eu vejo assim, a parte que vamos falar aqui agora, que vocês têm uma excelente formação, né? Uhum, Vocês não colocaram, tipo, vocês não estão com baixista oficial, assim, né? Vocês uhum. não substituíram, entre aspas, né, como um integrante independente, mas eu vejo o Barão sempre olhando para frente. E como, Exatamente. e como que agora você vê o Barão assim, vocês não precisa provar mais nada, né? Se vocês quiserem viver de um greatest hits, vocês vão ficar tocando, lotando Uhum, até o dia que vocês quiserem, mas eu vejo vocês compondo e vocês criando coisas novas. Que uhum. nem, que eu imagino que esse especial que vocês fizeram, que dividiram em 3 partes, que está na Globopay, talvez saia físico, né? Ou em CD, Não, DVD. acho que não. Acho que não vai sair, não. Acho que vai ser Não. só streaming. Acho que vai ser Ah, só streaming. que pena. Infelizmente, é. É, mas assim, o que que vocês olham para o futuro agora, musicalmente falando? Quando você ouvir o resto do negócio, com o acústico você já, assim, o próprio show
ele tem a pegada do Barão, tem tudo aquilo, mas você já sente que Umas tem umas diferenças. músicas que a gente já mudou umas coisas, entendeu? Uhum. E eu acho que é por aí. Não, a gente vai fazer disco novo, cara. Daqui, quando passar essa turnê, deve durar uns 2 anos, e a gente vai lançar disco novo. Com certeza. O Guto não para de compor, o Suricato não para de compor, eu não paro de compor, o Maurício não para de compor, cara. A gente está sempre compondo, ou eu tenho um trabalho instrumental, Sim. ou eu uso no meu trabalho instrumental, eu uso com Barão, entendeu? E é isso, entendeu? Acho que com a mesma vibe que a gente veio no Viva, compomos ali, são 9 músicas inéditas. Cara, o Guto levou, acho que eram 40 músicas. Ele levou 40 demos para a gente Nossa. ouvir, um número assim. Pra você ter uma ideia da quantidade de música que o Guto tem Imagina, guardado, que ele usa. É, fala, não, fala. imagina na pandemia agora que ficou 2 anos parado. Então, compôs, ainda teve a pandemia, ainda tem. Isso foi 2017, 2018. Você Imagina, até agora estamos em 2022. você vai ter Ele esses tem 2 anos de turnê para escutar todas as músicas. Mas a gente está pensando, assim, a gente já começa a conversar numa van, pô, vamos fazer um disco doido, vamos fazer um disco que a gente não tenha mais, não precisa provar mais nada mesmo, vamos fazer um disco maluco, de músicas de 10 minutos, ok? Mas sei lá, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu topo tudo, meu amigo, eu adoro, entendeu? Acho que o Barão tem esse lado, tem todo um lado, claro, pô, sabe, você sair com um show do Barão é levantar um jumbo, entendeu? Uhum. Sabe? É um custo grande, entendeu? Equipe, hotel para todo mundo, alimentação para todo mundo, cachê para todo mundo, ônibus, avião, sabe? É Sim, caro, né? É sim. tudo caro. A gente está, cara, pra você ter uma ideia, a gente estava 9 anos sem ir a Porto Alegre. Nossa, Desde que o Barão voltou, a gente está tentando ir a Porto Alegre e não tinha, a conta não fechava. Só agora a gente conseguiu. A gente conseguiu ir agora, entendeu? nossa. Há 2 semanas atrás. 9 anos sem ir a Porto Alegre. É, Cara, foi uma loucura. E fomos no Opinião, que é eu um lugar conheço, Pião. de 1.500 pessoas, sei lá. Pessoas, Cara, sim, tava maravilhoso. Foi um show, cara, assim, arregaçado, assim, de vibe, porque, cara, as pessoas muito tempo sem ver. Tinha gente que nunca tinha visto o Barão, sim, cara. Aliás, muita gente nunca viu, né? sim. Muita gente nunca viu. Que show. Agora é a parte da diversão, vamos falar assim da Tá, entrevista, tá? vamos lá. Vamos lá. Eu comecei a fazer isso. Isso eu não vou fazer com você. De vez em quando eu sugiro uma, mas eu vou sugerir uma música que não tá no acústico, eu espero que esteja no rock. Não tira Declare Guerra, cara, do setlist que vocês não estão tocando. Eu acho animal essa música, velho. Eu acho Eu animal. também gosto. De vez em quando ela entra. Ela é uma música que É, entra, sai. É porque sabe o que acontece? Tem umas, às vezes tem umas coisas que são interessantes assim, que desculpa me imagina. alongar aqui de falar isso. Às vezes as letras das músicas, não que eu acho que Declare Guerra está datada não, mas está um momento muito delicado, né, cara? Está um Uhum, momento difícil, cara. Está uhum. muito, muito. As pessoas estão muito. Por exemplo, a gente fez uma versão que eu adoro de Brasil. A versão do Barão de Brasil, eu acho puta Animal. de um rock and roll. A gente não está tocando, cara, por causa disso, porque eu acho que está num momento muito delicado, entendeu? E eu acho que, enfim, não que a gente está com medinho de levantar Sim, sim. bandeira de nada, de posicionamento, mas, cara, tá delicado. Não tá fácil, não. Foge Eu do. moro em Teresópolis, eu moro em Uhum. Terê. Outro dia a gente tocou aqui, o Suri fez um discurso, cara, entrou um cara aqui, bicho, detonando aqui nos jornais. Porque esse cara foi falar, fazendo propaganda do Lula, nem se falou do Lula no show. Pra você ter uma ideia como é que está a cabeça das pessoas, Sim, sim, entendeu? sim. É muito louco. E assim, cada um gosta do que quiser, né? Mas você dizer que a pessoa falou uma coisa que a pessoa não Não falou é muito falou? louco, né? É. Né? Agora vamos fazer a parte de Vai, diversão. Eu vai. vou falar assim algumas coisas, A ou B, você escolhe A ou B e dá a sua opinião, beleza? Tá, tá. Vamos falar. Essa primeira, as duas primeiras são fáceis. Dead Kennedys ou Sex Pistols? Cara, hoje em dia eu vou pro Dead Kennedys. Hoje em dia, você gostou mais dos Pistols já? Já gostei muito do Pisto, mas quando eu soube que o John Lydon é apoiador do Trump, caiu tudo para mim, cara, numa boa. Eu não acreditei. Não dá para Eu não, acreditar eu não mesmo. acreditei.
não dá para acreditar. Não Não dá dá para para acreditar acreditar. um negócio dele. O cara que cantou Anarchy UK, que cantou aquelas coisas todas maravilhosas que eu adorava, o Nevermind the Boss, tinha tudo aquilo, tinha The Great Rock and Roll Swindle, eu comprei tudo. Cara, não acreditei. Eu falei que assim, falei, cara, esse mundo tá de cabeça para Para baixo. Não é baixo. possível. John Lydon, apoiador de Trump, Não dá para entender. não dá para mim, cara. Não dá. Eu não consigo, não consigo entender. Eu falei, cara, não é possível. Tudo aquilo que eu ouvi, então eu vou no Dead Can. Não sei nem o que Você sabe que eu já vi o Diallo Biafra ao vivo, né? Sim. Ele veio aqui com Mano Negra. Barão tocou com Mano Negra na frente do Circo Voador. Quando eu vi, tava o Diallo Biafra cantando. Eu falei, caraca, bicho. Então, o Louco. Dead Can. Beleza. Agora que eu acho que é mais difícil. The Clash ou Ramones? O The Clash. Foi fácil? É. Assim? Foi. E, cara, você vai. É uma heresia. Eu nunca fui tão Ramones assim. Eu gosto. Eu gosto. Rock and roll, radio, let's go. Adoro. Mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito nessa época das bandas inglesas, assim. Hum, Eu sempre fui muito fã do Damned. uhum. A banda punk que eu mais ouvi foi o Damned. Porque 999, essas early punks, assim, eu adorava esses caras, adorava. Aliás, adoro. Eu tenho os CDs, tenho tudo. Entendeu? Adoro. É, Mas Clash total. Eu sou Clash total. Adoro, adoro. agora uma que está aqui, que eu não vou mudar, e quando eu fiz essa pergunta, eu achava que você ia responder uma. Agora eu tenho certeza que você vai responder o outro, Uhum. né? Pela guitarra, que eu ia colocar Jimmy Page ou Keith Richards. Kit Richards. Para mim, naturalmente, para mim você ia falar o Page, porque como eu te vejo tocando, né? Mas depois que você falou de Stones, eu falei, me lasquei naquela pergunta. Não, o Jimmy Page para mim é a glória, bicho. Eu amo o Jimmy Page, amo Led Zeppelin, adoro pra caraca. Mas, cara, os Stones para mim, cara, os Stones é uma banda muito, muito cascuda, bicho. Eles são muito cascudos. Assim, talvez para muita gente, até por exemplo o Tico, né, que produziu os Detonados, não tem a menor ligação com os Stones, beleza. Assim, mas cara, os Stones têm uma alegria, bicho, tem uma diversificação das coisas, assim. Cara, é muito impressionante, bicho, assim. Eu fico as fases todas, né, aquela fase dos anos 70. Minha irmã assistiu os Stones em 73, Led Zeppelin em 72. Ah, Minha mas você irmã pode, viu 3 shows dos Stones e 2 do Led Zeppelin em 72, minha irmã. mas você Tinha pode vir, 20 anos. mas você pode Ah, virar para ela e falar, mas eu abri para Stones. com certeza, né? E viu o One Led, né? Viu Jimmy Page, Robert Plant, né? Sim. Maravilhoso, sensacional, sensacional, maravilhoso. Agora, uma que eu acho que que o Barão continuou, vamos falar assim, um legado deles, né? Que é o que eu acho. Uhum. Seria o Made in Brasil ou Secos e Molhados? Eu acho que o Made in Brasil, né? Acho que o Made, né? Eu sou muito amigo do Oswaldo, do Celso, dos Vecchiones lá. Eles são. Cara, é uma escolha difícil mesmo, assim. Eu vou dizer o Made porque talvez pela veia mais rock and roll, né? Mas o Secos e Molhados é maravilhoso. Sim, É não, demais, é todos, demais. tudo a coisa aqui é genial. Agora, mais É. difícil para você, o acústico MTV ou esse acústico 40 anos? O nosso primeiro acústico, É, esse agora, esse agora. esse agora? Aquele foi muito precário. O nosso acústico foi muito Precário. precário. Hum. Não é balada, não. Sim, O não acústico. é balada, É, foi muito precário. Maneiro pela época, mas aquilo ali era o acústico da MTV, cara, foi meio que um teste para a MTV americana. Vocês fazem acústico, sim, tá, entendemos que vocês podem. Aí dali começou, só que o nosso não saiu. Entendeu? Por isso é Entendi. que depois veio ter balada MTV. MTV, que era muito mais legal do que os acústicos MTV, as baladas. O Raimundos também é muito bom, balada MTV deles. Eu nem sabia que tinha dos Raimundos, eu sabia que tinha do Kid Abelha. Eu sabia que tinha do Kid Abelha, eu não sabia que tinha do Raimundo. Eu vou até procurar. É muito bom. Essa foi a entrevista, Fernando. Muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado por tudo que você faz no rock. Era essa conversa informal mesmo Queridão, que isso. para falar de vocês. Agora, aquela mensagem para você desejar para todos os fãs do Barão que vão estar vendo a gente no YouTube, se eu postar isso aqui no YouTube, pelo menos os Ilha melhores do momentos. Metal, né? Ilha do Ilha do Metal. Metal. Por Tá favor, é bom, com você. tá bom. Fala, galera da Claquete. Claquete. Que é lógico que eu não Fala, vou galera. editar, tá? Eu não vou editar, tá? Eu adoro Tá esses bom, erros. tá bom.
Fala, galera da Ilha do Metal. Eu sou o Fernando Magalhães, guitarrista do Barão Vermelho. Estou muito feliz de estar dando essa entrevista aqui e fiquem antenados no nosso novo disco, nosso novo álbum, nosso novo streaming, que é o Barão 40 anos, que são 4 EPs maravilhosos que vão ter toda a história do Barão com várias coisas bacanas aí. Começou pelo acústico, depois vai ter blues e baladas, clássicos e sucessos. Ah, Curtam lá. show de bola.